Queridos, então, como nós temos feito aqui na quarta-feira, estamos na parte final das doutrinas fundamentais, na doutrina que diz respeito à escatologia. E aqui eu vou fazer uma breve recapitulação para você lembrar, de acordo com o gráfico. Nós estamos com o que nós estamos explorando aqui é a posição pré-milenista, pré-tribulacionista. Já falamos a respeito disso, é a posição que a igreja tem a respeito da doutrina do futuro, e nós vimos que o próximo evento no calendário da igreja é o arrebatamento, já falamos a respeito disso. Depois disso, agora é o que nós vamos caminhar, falar um pouquinho a respeito disso, é aquilo que nós chamamos da grande tribulação, certo? Então, uma palavrinha antes disso, de nós entrarmos propriamente nessa doutrina. Irmãos, embora as posições não concordem com a ordem cronológica, muitas vezes, isso também é algo inegociável. Todas as posições cristãs, elas vão falar a respeito da grande tribulação. Aonde se difere aqui é quando ocorrerá, se a igreja estará presente ou não, certo? Então esses são os pontos que normalmente as posições lidam. Com a nossa posição que nós estamos aqui adotando, a posição pré-milenista, pré-tribulacionista, esse período da grande tribulação, ele é o evento que ocorre imediatamente depois do arrebatamento da igreja. Então, numa questão lógica, nós não entendemos que a igreja vá passar pela grande tribulação, certo? Então, essa é uma posição, volto a dizer aos irmãos, existem possibilidades de nós não sermos, de não fincarmos o pé a respeito disso, embora nós vamos ver aqui com as posições bíblicas, parece ser a posição mais harmoniosa. Essa posição que nós adotamos, ela parece ser a que melhor se encaixa com uma hermenêutica saudável das Escrituras. O que é uma hermenêutica saudável das Escrituras? É você ler os textos de acordo com o seu contexto histórico e literal. Sendo assim, quando nós chegamos em alguns textos a respeito da grande tribulação, nós não podemos transformar eles em espiritualizar, transformá-los em textos que não são literais, porque na maioria das vezes nós vamos ver que eles são literais. Não sei se fez sentido aqui, mas o ponto é, essa é uma doutrina, sem sombra de dúvidas, que nos traz muita curiosidade, né? E eu já falei aqui em alguns encontros passados, que nós não estamos tratando da escatologia minuciosamente na escatologia individual, que é a escatologia do ser, da pessoa, e sim mais numa escatologia cósmica, dos eventos que vão acontecer daqui para frente. Falamos vou voltar aqui só para ficar claro. Então falamos aqui que o próximo evento no calendário é o arrebatamento da igreja, certo? Está lá, era da igreja, estamos nesse período. Então depois disso, vem o que nós chamamos de grande tribulação. E o meu ponto aqui, irmãos, é trabalhar com vocês algumas questões a respeito do que é, quando ela começará, o que acontecerá em meio a esse período chamado de grande tribulação, que só de recitar isso já nos traz alguns pensamentos, né? A gente sabe que tribulação é algo que passa a ideia de sofrimento, de dificuldade. Imagine você colocar aqui, ampliar isso colocando grande tribulação. Então, muito bem, tendo dado esse breve panorama, vamos seguir adiante. No calendário da igreja, ele vai iniciar, essa parte que nós chamamos de grande tribulação, vai vir logo após o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e vai iniciar esse período chamado de grande tribulação. Também, esse nomezinho grande tribulação, ele também é chamado pelos estudiosos como a 70ª semana de Daniel, ou então a angústia de Jacó. Abra lá em Jeremias 30, verso 7, para você ver a respeito disso. Jeremias, capítulo 30, verso 7.
Você deve lembrar do contexto histórico que o profeta Jeremias está escrevendo num período pré-exílio, certo? Então o panorama que Jeremias enxerga, ele está profetizando coisas que vão acontecer no futuro. Israel está prestes a ser dominada, está prestes a ser levada cativa, certo? Então ele diz assim: em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. Em outras traduções vão dizer um tempo de angústia para Jacó, que é uma expressão que fala a respeito do povo de Israel. É óbvio, irmãos, que se nós olharmos num espaço curto de tempo, Israel sofreu no cativeiro. Tanto o reino do norte como o reino do sul. Aqui um breve panorama histórico. A nação de Israel ela foi dividida após o reinado de Salomão em reino do norte e reino do sul, Israel e Judá, certo? Então, cada um desses reinos divididos, então Israel ficou dividido, quando a gente fala em Israel, às vezes nos traz confusão porque a gente pensa, Israel como um todo, mas nesse período houve uma separação. O reino de Israel era considerado o reino do norte, e o reino de Judá era o reino do sul. Então, às vezes a gente fala Israel aqui, tratando de tudo, mas é importante nós lembrarmos aqui que o profeta ele está falando num sentido futuro. E, se nós olharmos num contexto imediato, tanto Israel quanto Judá foram levados cativos, certo? Então, aconteceu sofrimento, aconteceu mortes, aconteceu problemas, mas nem perto disso que a gente vê que está falando que nunca houve ocasião de tanto terror. A ideia aqui é de um tempo onde de fato as coisas acontecem que são uma grande tribulação, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Por que se chama também de 70ª semana de Daniel? Eu não vou entrar nos detalhes, porque o livro de Daniel, nós vamos ler vários versos dele, ele é o livro mais profético, é um livro que se encaixa com o Apocalipse no Novo Testamento. Então, quando nós falamos de Daniel, o que você precisa entender é que Daniel ele participou do exílio. Essas predições, as profecias de Daniel foram dentro do cativeiro, certo? Então, quando Daniel fala a respeito das profecias, várias profecias, e nós vamos falar um pouquinho delas, se cumprem logo após Daniel. Então, Daniel fala a respeito do Império Persa, do Império Babilônico, do Império Grego, do Império Romano, mas Daniel fala de um problema no futuro, e isso vai acontecer. Então, essa ideia da 70ª semana é a semana que ainda não aconteceu. E no livro de Daniel, a ideia de semana, uma semana de 7 dias, equivale a 7 anos. Então, eu sei que é bastante... a gente, quando escuta essas coisas, a gente fica pensando, olha, mas eu não estou entendendo direito. É porque, de fato, tem muitas coisas envolvidas. O que nós precisamos entender aqui é a seguinte coisa. Na visão que nós interpretamos a Bíblia, vai fazer diferença como você chega no fim, na escatologia. Vou explicar. Se nós entendemos que o tempo de Israel, da nação de Israel, já terminou, a grande tribulação não faz sentido para se cumprir com a nação de Israel. Entenderam? Essa é uma posição possível, embora pouco provável biblicamente. Agora, se nós lemos a Bíblia de uma maneira saudável, entendendo literal, contexto, ainda falta coisas acontecer com Israel. E é esse tempo aqui chamado de 70ª semana, ou grande tribulação, onde Deus vai voltar a lidar com a nação de Israel. Certo? Então, não embaralhe muito as suas ideias aí, porque eu sei que dá um nozinho, Mas a ideia é a seguinte, imagine na linha histórica do tempo. Esse período é um período em que a igreja, Deus está lidando com o tempo dos gentios, tempo da igreja. E aí, depois disso, existe o arrebatamento, e logo depois disso, isso que nós estamos falando, grande tribulação. Está fazendo sentido? Espero que sim. Depois, o que mais nós sabemos a respeito disso, desse período chamado de grande tribulação? Jesus, ele falou sobre esse período. Estamos ansiosos para o pastor Fernando chegar lá.
Mateus 24. Já aprendemos sobre isso ou ainda não? Hã? Ih, não senti firmeza aí, hein? Não aprendemos ainda. O pastor Fernando está no capítulo de... 20, estão ligado, né? Ainda bem. Então, no capítulo 24 do Novo Testamento, abra aí sua Bíblia lá, é o texto certamente mais famoso e o texto com mais referências a esse período. Mateus capítulo 24, de 4 a 30. Então aqui faz parte de uma conversa que os discípulos têm com Jesus, porque se você está acompanhando o Evangelho de Mateus sendo exposto, você entendeu que existia aqui uma expectativa a respeito de quem? Do Messias. E a expectativa a respeito do Messias é de que ele seria um general, um rei. Parece que passa a perspectiva que a nação está esperando outro Saul. Só que quando Jesus vem como servo sofredor, de Isaías 53, eles devem ter ficado confusos, porque eles esperavam um libertador guerreiro, e não um libertador dos pecados. Então eles, numa interlocução aqui, numa conversa, eles vão perguntando, os discípulos perguntam, diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? E aí Jesus começa a dizer a respeito disso. E ele vai falar lá. Jesus respondeu, verso 4. Estou fazendo a leitura na NVT, tá, irmãos? Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E aí Jesus vai falar sobre vários eventos que vão acontecer nesses períodos. E aqui existe uma tentação que a gente corre de começar a olhar isso daqui sempre com o evento daquele momento. Então, quando a gente fala aqui de fome e terremotos, a gente vê um terremoto, aí existem aqueles que a gente chama de escatologistas de plantão. Tá vendo? Teve o terremoto, então é agora. O que Jesus está dizendo é que entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, essas coisas têm acontecido. Mas vai ter um tempo em que essas coisas ainda não aconteceram. E aí ele vai continuar dizendo lá, vou continuar lendo o texto aqui para vocês, verso 6, 7. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão, odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Isso tem acontecido desde que Jesus veio. Certo? Então cuidado, calma. Não seja apressado em ver um evento acontecendo. O coronavírus aconteceu. Então esse é um sinal do fim dos tempos. Sim, nós já vivemos nos últimos dias. É um período entre a primeira vinda e a segunda. Só que Jesus ele vai continuar dizendo a respeito de que a grande tribulação mesmo, ela vai ser antecipada por alguns sinais muito diferenciados. Aí ele vai continuar dizendo, verso 12, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Nós sabemos que, historicamente, existiu um ato que foi declarado como uma abominável desolação, onde um chefe de Estado, ele sacrificou, um chefe de Estado, se não me engano, romano, ele sacrificou o quê? Ele sacrificou porcos no altar do templo. Então isso é considerado um ato abominável. Mas isso não quer dizer que seja o único. Nas profecias bíblicas, nem sempre o que se cumpriu uma vez só não tem um cumprimento diferente.
Isso é interessante você saber. Muitas vezes, quando nós vemos na Bíblia as profecias, imagine uma cordilheira. Se você nunca viu uma cordilheira, não tem problema, vou dar um panorama. É aquele conjunto de montanhas onde você está chegando perto, e você está de longe e você enxerga apenas uma. Aí, conforme você vai chegando perto, as montanhas vão aparecendo. E você vê que aquilo que você achava que era uma montanha só, são várias. Essa é a ideia, muitas vezes, da profecia bíblica. Ela tem vários cumprimentos. E isso aqui nós não podemos interpretar como tendo sido o final. Porque se nós entendêssemos isso, nós diríamos que não existe grande tribulação. Mas não é o caso. E aí ele continua dizendo: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Então, isso daqui, nesse cumprimento, se cumpre de fato na história em um pedaço com um período terrível. Então você imagina, numa perseguição de Israel, que nós sabemos que o Império Romano destruiu a cidade, você imagina você tentando fugir. Nós temos uma grávida entre nós e ela tem dificuldade de respirar andando. Você imagina fugir do império perseguindo. Difícil. Então é isso que ele vai dizendo o texto. Agora, o ponto é que isso não é definido naquele período. Existe algo que ainda vai vir com essas características. E aí ele diz: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Essa é a ideia. Você imagina você no inverno a dificuldade de você fugir, né? Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca haverá angústia tão grande. Aqui a gente começa a olhar e diz assim: opa, tem um caráter ainda futuro. Porque isso daqui pode ter sido ruim para quem estava passando naquele momento, mas não foi para os outros. Né? Então a gente tem que sempre ter esse cuidado. Aí ele diz, 22, de fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Aí ele continua dizendo, olha, se disserem o Cristo está aqui, está ali, não acredita. Porque sempre teve isso. E aí no verso 26 ele vai dizer, verso 26 não, verso 27. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. A ideia de que quando um relâmpago dá, você enxerga em todos os lugares, não é? Você fala, você viu o relâmpago? Eu vi, parece que foi aqui do lado de casa, mas na verdade foi bem longe. E ele continua dizendo, verso 29, imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Essa é a descrição do que vai acontecer na grande tribulação. Então, nesse período da grande tribulação, vai haver um sofrimento jamais visto. E esses eventos que mexem com a criação nunca aconteceram. Então nós temos que olhar para o futuro, isso vai acontecer. E Jesus falou esse período e muitas vezes os seus discípulos não entendiam completamente como tudo isso ia acontecer, porque eles esperavam que é amanhã. Quando vai acontecer, Senhor? Você imagina, muito provavelmente na cabeça deles, eles diziam assim, que reine logo, né? Que reine logo para nós reinarmos junto. Mas Jesus diz, depois desse discurso longo, que não era naquele tempo, era um tempo futuro, certo? Depois disso, meus irmãos, este período, ele vai ser um período de duração de 7 anos. Estão acompanhando ou está muito confuso? Muita informação nova? Não, dá para acompanhar, né? Então abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 27. E assim, meus irmãos, existe muita coisa a ser explorada, muitos textos a serem explicados, mas o nosso intuito aqui é traçar essa posição pré-milenista com os irmãos pré-tribulacionista.
Então, não é meu intuito nesse momento aqui defender outra posição ou explicar outra posição. Vou fazer brevemente a respeito de outras posições, mas o ponto é que essa é a confissão da igreja. É isso que a igreja entende como sendo a escatologia bíblica, certo? Então, Daniel capítulo 9, verso 27, é um dos capítulos que fala a respeito desse período de grande tribulação. Todos acharam aí? Então, Daniel 9, 27 diz o seguinte: o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. Mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Quando a gente lê isso aqui num contexto, sem entender o contexto, a gente diz: o que está dizendo esse texto, né? Mas a gente já consegue enxergar algum vestígio daquilo que a gente falou de profanação do templo, né? A gente enxerga um vestígiozinho aqui. Mas o ponto aqui que Daniel está tratando é a respeito de um período em que isso vai acontecer. E no verso 27, quando ele fala o período de 1 semana, é a ideia de um período de 7 anos. Como nós sabemos isso? Nos aprofundando na literatura de Daniel, nós vamos entender por meio de outros textos que esses períodos de semanas, eles são períodos de anos. Então, isso assim numa leitura rápida e corriqueira não fica tão claro, mas depois nós podemos aprofundar melhor isso, tá bem? Então, o período da grande tribulação, biblicamente falando, vai ser um período de 7 anos, certo? Sendo que esse período de 7 anos, ele vai ser dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Eu espero que os irmãos estejam acompanhando, né? Porque eu sei que é bastante informação, mas a ideia é a seguinte: vou traçar um pano linear aqui, ó. História do tempo, período da igreja, arrebatamento. Após isso começa a grande tribulação. É disso que nós estamos tratando na ordem cronológica, certo? Abra lá então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 e 3. O vermelho não aparece muito bem, né? Então, a próxima vez eu não faço mais em vermelho. Mas é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 e 3. Irmãos, qual o contexto da primeira carta aos Tessalonicenses? Alguns aqui desse período, eles achavam que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado para trás. Talvez daqui tenha havido o título dos filmes deixados para trás, né? Talvez. Mas o ponto é que Paulo está dizendo que isso ainda não ocorreu. E que quando isso ocorrer, terá eventos que vão aparecer. E ele diz assim no verso 2: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente. O dia do Senhor é uma referência à sua segunda vinda. E aí ele diz: como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. A ideia é a seguinte: esse período da grande tribulação, ele vai ser parecido com os nossos dias. Em que sentido? Está tudo tranquilo. Tá tudo bem. E esse ciclo histórico parece que se repete com frequência. Lembram? Lá nos tempos de Noé, tem uma citação que diz assim: como nos tempos de Noé se casavam e se davam em casamento. Tipo assim, vivendo a vida, deixa a vida me levar. Sem preocupação, tranquilo, tá tudo bem. E esse é o problema. O dia do Senhor vai vir como um ladrão à noite. Qual é a ideia de um ladrão à noite? Ele vem sem avisar. Ele vem sem avisar. Então, esses 3 anos e meio, eles vão ser de aparente paz. Por quê? Porque as pessoas vão achar que está tudo beleza, tudo numa boa. Quando, na verdade, elas vão descobrir que não está. Por quê? Porque os 3 anos e meio últimos, eles são considerados anos de dores.
Anos de dores. Abra lá em Daniel capítulo 7. Vamos exercitar a abertura das Bíblias aí. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Ele diz assim: Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis. E eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Isso daí acaba sendo também uma linguagem que a gente diz, o que quer dizer isso? Na literatura aqui de Daniel, tempo, 1 ano, 2 tempos, a NAA vai trazer, 2 anos, então 1 mais 2, 3, e meio tempo, metade de 1 ano, 3 anos e meio. Então, como a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma exegese do texto. Você tem que entender o que o texto diz a partir do ensino do texto. Eu sei que isso daqui parece confuso, porque não é comum nós termos figuras de linguagem e números e interpretarmos. Eu não interpreto o número, a própria Bíblia interpreta, porque eu não sou profeta. Mas o próprio Daniel, ele diz a respeito desse tempo. Então aqui é importante que você entenda o seguinte, Daniel está dizendo o seguinte para a nação de Israel, olha, tem reinos governando e fazendo mal para o povo de Deus. Então começa com quem? Quem foi o primeiro? Nabucodonosor. Depois quem vem? Não sabe. Depois vem Ciro. E aí depois nós vamos ver que vem a Grécia, Alexandre. E depois nós vamos ver que vem o Império Romano. Então, Daniel ele fala a respeito de todos esses reinos. Ele fala, mas ele diz que vai ter um tempo, e que esse tempo ainda não veio, onde vai ser levantado ainda um outro que vai guerrear contra o povo de Deus. E aqui nós entendemos rapidamente, fazendo uma junção com as outras partes da Escritura, que é o período da grande tribulação. Talvez aqui eu falando rapidamente assim, os irmãos não consigam associar, mas quando você se debruça nesses textos, você vê que eles vão se encaixando. Então esse período de grande tribulação, Daniel falou a respeito dele. E Daniel falou a respeito de vários períodos, e esses nós conseguimos constatar historicamente. Os reinos da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e romano, nós vemos na história, mas não vemos esse último que ele fala. Nós não vemos essa inimizade contra o povo de Deus. E aí também Daniel fala que o reino do Messias, que vai vir, ele vai dominar sobre todos esses. Vai chegar um tempo que ninguém mais vai conseguir erguer o cetro, porque quem vai governar com o cetro de ferro é o filho de Davi. Vê que as linguagens são bastante diferentes, mas você quando vai encaixando na cronologia bíblica, você vai fazendo sentido. Agora pula para Daniel capítulo 12. Verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de quê? Angústia, como já houve várias outras vezes. É isso? Não. Como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Neste tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. O que ele está querendo dizer isso daqui? Ele está querendo dizer para a nação de Israel. Conversava há pouco com o pastor Fernando, que existem textos bíblicos que se você ler o contexto, você não pode excluir Israel. Porque Daniel aqui está escrevendo para a nação de Israel. Os capítulos 2 a 7, ele fala para a nação dos gentios. Ele descreve os reinos, ele fala a respeito disso. Mas agora aqui, ele já voltou a tratar com a nação de Israel.
uma curiosidade. O trecho que ele escreve sobre os gentios, ele escreve em aramaico. E o texto que ele escreve, que era a língua falada naquela época. E os textos que ele vai falar a respeito da nação de Israel, ele escreve em hebraico. Curioso isso, né? Por quê? Porque parece que o que ele quer é mandar uma mensagem mesmo. Olha, estamos sofrendo, estamos sendo moídos, mas vai chegar um tempo e que isso vai piorar, mas que depois o Senhor vai dominar. Agora pula lá para o verso 7 desse mesmo capítulo 12. O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as duas mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo. De novo ele fala essa linguagem na NVT, ele não fala dois tempos, né? Um tempo, dois tempos, ele fala tempos. Mas de novo, Daniel aqui está usando uma figura de linguagem para descrever anos. Então ele está falando que vai chegar um tempo de 3 anos e meio que vão sofrer muito, mas depois disso isso vai terminar. Por quê? Por causa dos escolhidos. Esse tempo é abreviado por 7 anos, sendo que 3 anos e meio são os últimos de sofrimento intenso, porque senão eles não aguentariam. Eles quem? Aqueles que o Senhor quer tratar. Aqueles que o Senhor quer tratar. Agora pula lá para o verso 11 desse mesmo capítulo. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Irmãos, eu sei que aqui não é uma tarefa fácil, porque às vezes é a primeira vez que você está escutando esses números, esses tempos. Mas o que o profeta está dizendo aqui é um período de 3 anos e meio. Ele está dizendo que vai ter um momento que nos 3 anos e meio vai ser de grande tribulação, mas então vai chegar ao fim. Aí aqueles que concordam com a posição da igreja de que a igreja já foi arrebatada, vibram aqui, né? Que não vão precisar passar por esse período. Não vão precisar passar por esses períodos de sofrimento intenso. Depois em Apocalipse, irmãos, eu não vou ler todos os textos, mas é um paralelo perfeito do que nós lemos em Daniel. Grande tribulação, muitas pragas, muitas dificuldades, e depois você pode fazer essa leitura em casa. Até aqui deu para ficar uns 65%, 70%? Deu para mais ou menos entender? Então a linha histórica é o que você tem que imaginar. Imagine a linha do tempo. Imagine que o próximo evento na cronologia de Deus é o arrebatamento da igreja. Após isso vem um período de grande tribulação que vai durar 7 anos. Então, nesse período de 7 anos, os 3 anos e meio que começam vão ser um período de pega-ratão. Ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas isso não é verdade. Os 3 anos e meio últimos vão ser um período de intenso sofrimento. Então, depois passando isso, como nós sabemos que esse vai ser um período de intenso sofrimento? Porque nesse tempo é onde o anticristo vai estar atuando de maneira poderosa. E ele vai estar fazendo isso sobre toda a terra. Então abra lá em Daniel de novo. Você viu que Daniel fala bastante a respeito disso, né? Vou ler só um de Daniel e depois nós vamos para o Novo Testamento. Aqui Daniel faz uma figura bem apocalíptica, né? Se você ler aqui, você vai lembrar de Apocalipse na descrição do apóstolo João falando. Então, em minha visão naquela noite, vi uma quarta besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Então, irmãos, quando Daniel está falando aqui, verso 8 vai ajudar também. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno,
3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. E aí ele vai continuar explicando. O que Daniel está tendo a visão aqui é dos reinos. O reino da Babilônia, o reino da Pérsia. Depois nós sabemos que dentro do reino do Império Grego se levantou alguns generais do Império Grego no lugar de Alexandre o Grande, que meio que dividiram isso. E ele vai descrevendo isso. Mas o ponto aqui é que ele diz que existe um ser que não apareceu ainda e que ele vai atuar de uma maneira terrível. E aí ele descreve essa besta aqui, ele fala que é uma besta, e ele fala que era assustadora e muito forte. E ele diz que ela devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro. Então, o que nós não podemos fazer aqui é começar a imaginar. Essa grande besta é um tanque de guerra, os dentes são as rodas do tanque, ou um helicóptero. Não vamos tão longe. O ponto aqui é que Daniel está falando que vai ter um período chamado Grande Tribulação, e que nesse período vai ter um governante que vai vai fazer um mal geral. Ele vai fazer muito mal para as pessoas. Agora, vamos lá para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, dos versos 3 a 12. 3 a 12. Eu só vou ler o verso 2 antes, para trazer força àquela explicação que eu dei, de que o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo para pessoas que achavam que o dia do Senhor já tinha acontecido, Jesus já tinha vindo. Aí no verso 2 ele diz assim: não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não façam isso. E nós vemos que de tempo em tempo aparece alguma seita, né? O dia é tal. Aí ou ele simplesmente erra e cai na margem do ridículo, ou vão mais fundo e tem suicídio coletivo, tem umas coisas bem malucas, né? E aí ele diz assim no verso 3. Vou continuar o verso 2 porque é interessante até para o contexto da nossa história atual. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Aí ele começa no verso 3. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. A NVT ela já vai, parece que quase traduzindo, né? Mas o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, é que vai ter um governante que vai reinar antes disso acontecer. E é o que Daniel nos falou, que é o que nós chamamos de anticristo. Aí verso 4, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Isso tem acontecido? De fato tem. Muitas pessoas se levantam em nome de Deus. Muitas pessoas dizem que são os escolhidos, no sentido de dizer que são o representante de Deus. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, que nós não podemos aqui entrar em debates a respeito da escatologia de uma maneira briguenta. Não, tem que ser só isso e pronto. É fato que eu creio que a posição que nós explicamos e defendemos, ela é a que melhor organiza os fatos bíblicos e o cumprimento deles. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de um período que ainda não começou. Então, embora nós tenhamos falsos mestres, sempre tivemos, nós tenhamos falsos ensinos, sempre tivemos, nós tenhamos pessoas que dizem que têm revelação direta, né? Nós não temos hoje os pastores que eles revelam coisas mirabolantes? Sempre vai ter. Mas o apóstolo Paulo está falando de um período que não aconteceu. Verso 5. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí?
E vocês sabem o que está detendo, o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Verso 7. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Daí ele continua, verso 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Já existem muitos anticristos por aí, desde o tempo de Jesus. Mas o ponto é que o apóstolo Paulo está falando de uma figura em específico. E essa figura ainda não apareceu. E aí ele continua dizendo, verso 10. E com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, ao invés de crer na verdade. Esse texto aqui, ele renderia umas 3 boas exposições bíblicas, né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vai chegar um tempo que, se as coisas estão ruins, vão ficar ainda piores. Então existe uma posição escatológica chamada pós-milenismo, que parece que aqui ela já perde tudo. Por quê? Ela entende o seguinte, que as coisas vão melhorar. E aí Jesus vem depois que as coisas estiverem completamente boas. A gente olha para a história e a gente olha para a Bíblia, a gente não vê isso daí. A gente diz, olha, essa posição realmente não dá para aceitar. E, curiosamente, são pessoas que defendem essa posição, são pessoas que talvez vocês até admirem, né? Leiam livros. Por isso que eu falo, o que é inegociável na escatologia? Jesus vai voltar, vai separar as suas ovelhas dos bodes, existe um eterno céu ou um eterno inferno, e é isso que vai acontecer. Agora, cronologia, quando, como, isso de fato pode ter alguma... Nós não temos informações exaustivas. Muito embora quando nós lemos esses textos, parece ficar muito claro que essa posição correndo na história de que existe um tempo em que Deus vai tratar com a nação de Israel, chamado a Grande Tribulação, é o que mais parece se encaixar. Agora abra lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13, versos de 1 a 8. Que diz o seguinte: Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Parece que nós estamos quase lendo o profeta Daniel falando, né? Porque ele usa as mesmas simbologias apocalípticas, as mesmas figuras. E aí ele diz: Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Essa é a ideia do período de governo do anticristo. Agora talvez você me olhe e diga assim, mas pastor, o povo já não tem se maravilhado com a besta a ponto deles se tornarem umas bestas? É verdade. Mas o ponto é que vai chegar um período em que isso vai aflorar de tal forma como nunca aconteceu antes. Como nunca aconteceu antes. Aí verso 4. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido a besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. 42 meses é o equivalente a 3 anos e meio. Novamente aquilo que Daniel falou, de um período em que isso vai acontecer. Então, quando você encaixa os textos, lendo eles isolados é difícil, mas quando você entende a Bíblia como um todo, você começa a dizer, olha só, realmente isso faz muito mais sentido.
A não ser que eu pegue esses períodos de meses, de anos, e diga assim, isso está se cumprindo espiritualmente. Só que no texto não parece ter nada que nos incline a pensar assim. Por quê? Porque nós só devemos descartar uma linguagem literal quando a literalidade se fizer impossível. Jesus é a porta. É uma figura de linguagem. Nós sabemos que Jesus não é uma madeira com maçaneta. Nós sabemos que é uma figura de linguagem. Agora, aqui não existe nada que diga, interprete espiritualmente. E aí ele continua dizendo, verso 6, ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Verso 7, foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida. Aí aqui também já pula para uma outra doutrina que você diz assim, Deus decreta as coisas. A besta só vai até onde Deus permitir. Essa é a realidade bíblica. Ah, mas por que Deus deixa a maldade acontecer? Queridos, em primeiro lugar, poderíamos dizer como o apóstolo Paulo diz, quem é você? O que é o vaso para dizer para aquele que o fez? Poderíamos dizer isso, mas de maneira lógica, eu iria dizer o seguinte, todos rejeitaram a Deus. Agora que o negócio apertou o sapato, acham ruim? É isso que está acontecendo aqui, né? E aí ele continua dizendo, são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Aí diz assim, que coisa estranha isso. Não é estranho, é o plano de Deus acontecendo no tempo. Antes que o tempo houvesse, Deus já tinha um plano. E nesse plano estava o seu filho. E estava o plano do seu filho vir à terra para morrer por pecadores. E aí é isso que ele diz. Verso 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E aí ele vai continuar dizendo a respeito do que acontece nesse período. Novamente eu falo, irmãos, talvez o livro mais difícil de você fazer uma leitura rápida e corriqueira seja Apocalipse. Por quê? Porque existem muitas linguagens que nós não entendemos direito, os símbolos. Então é preciso que você, como o pastor ensinou aqui no domingo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando um texto está difícil, nós não começamos a dar lugar à imaginação. Porque se daria para ser bastante coisa aqui, né? Eu já conversando com irmãos crentes, quando ele fala a respeito das pragas que vão acontecendo, os irmãos dizendo que aqueles gafanhotos com dentes são os helicópteros Apache, e por aí vai. Se der lugar para a imaginação, você vai conseguir. Mas cuidado, porque esse não é o intuito da palavra de Deus. Depois, outra coisa importante que eu queria aqui, e nós vamos chegar ao fim, é que apesar desse tempo da grande tribulação ser um tempo de engano, de opressão e de sofrimento, Deus ainda está no controle. Deus continua no controle. Deus não perdeu as rédeas como se dissesse assim, olha, esse tempo aqui eu não vou fazer nada. Como as pessoas às vezes falam, né? As pessoas às vezes falam, olha, mas Deus não mexe no nosso livre-arbítrio. Porque se Ele mexesse, aí nós não seríamos responsáveis. Aí você fica pensando, é esse Deus que você vai servir? Um Deus que não tem poder para fazer isso, para fazer o que Ele quer acontecer? A Bíblia não trata Deus assim. Então, apesar desse ser um tempo difícil, de muito sofrimento, a graça salvadora de Deus ainda vai estar nesse período. Então, existem algumas posições dispensacionalistas, mais de uma linha pentecostal, que eles entendem que o período da grande tribulação, o Espírito Santo não está na terra. Bem característico do Deixados para Trás, do filmezinho aquele. E como o Espírito Santo não está aqui, não tem como alguém se converter. Esse sim é um equívoco tolo que nós temos que rechaçar. Porque a Bíblia deixa muito clara que nesse período Deus vai estar salvando.
Se você ainda está em Apocalipse, vai lá para Apocalipse 7. Ele diz assim, Apocalipse 7, de 9 a 14. Capítulo 7, de 9 a 14. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui fica uma dica, para quando a Bíblia fala que Deus salva todos, aqui é uma boa explicação para você ter. Quem são todos? Todo tipo de nação, todo tipo de tribo, todo tipo de povo, todo tipo de língua. Então todos não necessariamente tem que ser todas as pessoas, mas todos do gênero da classe humana. Interessante isso, né? E aí ele diz, em pé diante do trono e do cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo, a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando, Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E eu respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, são aqueles que vieram da onde? Da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então existirão pessoas sendo salvas, sim, nesse período. É verdade que não vai ser um período fácil de estar lá. Mas o ponto é que Deus não parou de dominar e de controlar. E por último, meus irmãos, para você que tem curiosidade a respeito disso, a maior parte dos eventos que vão acontecer na grande tribulação, você vai encontrar registrados de Apocalipse 6, do capítulo 6 ao capítulo 19. Sei que são muitas informações, digira com calma, né? Por quê? Porque os pontos principais e inegociáveis que você precisa saber é o seguinte, você é um pecador e só existe um caminho para Deus, que é por meio de Jesus. Se arrependa e creia. Se vai ser cronologicamente de um jeito ou de outro, é bom sabermos? Claro que sim, não precisamos colocar a nossa mente numa estante, mas o ponto é, você não tem todas as respostas. A Bíblia não dá todas as respostas sobre isso. Nós conseguimos sim traçar um panorama bem satisfatório, mas não completamente conclusivo. Em que sentido? De que você sabe todos os mínimos detalhes. Não sabemos. Então, quando alguma coisa desse tipo chegar para você e perguntarem que dia, você diga, não sei. Não tente dar todas as respostas, porque a Bíblia não lhe dá todas as respostas a respeito disso. Então, semana que vem, nós vamos continuar tratando a respeito da cronologia. Então, uma piadinha para terminar, né? As posições pré-milenista, depois a milenista e o pós-milenista, eles discutindo a respeito da cronologia dos fatos, né? E aí Jesus volta, os 3 sobem e o que acertou fala para os outros, viu? Eu falei que ia ser assim. Então é com esse espírito que nós devemos enfrentar a escatologia, certo? Um bom debate sempre é bem-vindo, mas não morra por um debate escatológico. Morra por um debate a respeito da fé em Cristo. Então Deus abençoe a todos. Até domingo, né? Semana que vem não, até domingo.